e a gente está programando uma atualização do Protegon para atendimento a alguns requisitos, né, de controle e gestão que estão previstos na Resolução 15 de 2024. As alterações que foram feitas, elas não impactam ou não trazem prejuízo para o processo, elas trazem um ajuste e melhorias para atender aí a essa resolução. Foram ajustes importantes e aí a gente precisa bater um papo sobre elas. A primeira mudança importante que a gente vai observar está ali no menu, né? E aí é importantíssimo esse momento nosso. No nosso menu, nós temos ali dados, natureza de dados, método de descarte, tempo de processamento e categoria de dados. Todos nós estamos acostumados aí com esse menu. E ele muda a partir de agora para atender aí aos conceitos técnicos trazidos pela autoridade, né? Então, agora o nosso menu ele passa a ter dados, categoria de dados, no lugar de natureza de dados. Aí continuam dados, método de descarte, tempo de processamento, e vem conjunto de dados no lugar de categoria de dados. Até aqui é uma mudança só de nome, e eu vou explicar para vocês. Então, onde nós tínhamos escrito natureza dos dados, agora nós temos categoria de dados. E onde nós tínhamos escrito? Onde nós tínhamos escrito categoria de dados, agora nós temos conjunto de dados. A rigor, é a mesma coisa que era antes, só mudou o nome. E eu vou explicar para vocês por que essa mudança. É porque a NPD agora ela conceituou categoria de dados de uma forma objetiva. Então, o uso que nós fazíamos da expressão categoria de dados agora é incorreto. Então, a gente precisou ajustar a ferramenta. E como que ficou, então? Então, onde nós tínhamos natureza de dados, agora nós temos categoria de dados. Vocês vão ver que é a mesma coisa, só mudou o nome. Mas isso porque lá no nosso artigo 3º da Resolução 15, a ANPD trouxe que categoria de dados é a classificação dos dados de acordo com o contexto. E isso no sistema, historicamente, nós chamávamos de natureza de dados. Então, nós fizemos essa adaptação, essa correção do nome de natureza para a categoria de dados, para ajustar o sistema ao conceito técnico trazido pela autoridade, tá? Então, a rigor não muda a forma, mas nós alinhamos a definição técnica da autoridade, ok? Então, essa é a primeira mudança. Enquanto mudança, onde nós tínhamos lá dentro de natureza de dados, né? Nós tínhamos um cadastro entre sensível e não sensível. Agora, e virou categoria de dados, né? Agora, a natureza de dados conceituada pela autoridade é exatamente a característica de ser sensível ou não sensível. Então, isso vai aparecer para vocês lá no artigo 3º, no inciso 15, em que nós temos bem definido, né, que natureza de dados é a classificação em dados gerais ou dados sensíveis. Não muda como a ferramenta funciona, mas nós ajustamos tecnicamente o nome, o descritivo do campo, para que ele esteja aí alinhado à resolução. Então, essa é uma mudança importante que você precisa ficar atento daqui para frente, tá? O que mais que mudou? Na nossa tabela de categoria de dados, ele agora passa a se chamar conjunto de dados, né? Até então, nós chamávamos de categoria de dados. Como eu mostrei para vocês, categoria de dados mudou, aí a expressão passa a se chamar conjunto de dados. João, muda a forma que o sistema funciona? Não, é uma mudança do nome, tanto no menu quanto nas telas, para que vocês possam estar aí aderentes àquilo que a legislação determina, tá? Próxima mudança. Dentro do lançamento do registro de atividades, né? Nós tínhamos um conjunto de perguntas, né? Se tratava dados de criança e adolescente, para atender ali a resolução, me desculpe, o artigo 14, se tem tratamento envolvendo grande volume de dados, para atender as orientações com relação a riscos, né? Agora, lá no nosso registro de atividade, foi acrescentada uma pergunta, que é se esse tratamento envolve dados protegidos por sigilo legal, judicial ou profissional. E isso está relacionado a quê?
quando eu estiver diante de um incidente de segurança, tratando o incidente que envolva essa atividade, a ferramenta vai criticar ali como sugestão para notificação à autoridade, seguindo as orientações da Resolução 15. A gente vai ver um pouco mais para frente essa afetação. Mas é importante agora entender que, na gestão do registro de atividades, quando você for registrar, agora tem uma pergunta nova, que é se esse tratamento envolve dados protegidos por sigilo legal, judicial ou profissional. Próxima mudança que nós tivemos, importante aqui, né? O artigo 3º, lá no inciso 10, ele fala para a gente que dado protegido por sigilo profissional, ele é um dado que pode produzir dano, né? Então, eu tenho que avaliar se ele tem capacidade de produzir dano quando envolvido num risco. Tá? Então, trazendo aqui a motivação na resolução. A próxima mudança que nós tivemos está relacionada à tela de visualização e acompanhamento dos incidentes. Até então, a LGPD, no artigo 48, ela trazia prazo relevante. Né? Aí, nós tínhamos uma inspiração naquilo que o regulamento europeu trata de 72 horas. Então, nós tratávamos ali em horas. Agora, a autoridade, com a publicação da Resolução 15, ela trouxe para a gente, lá no artigo 6º, que a comunicação de incidente de segurança à autoridade deve ser realizada no prazo de 3 dias. Então, nós passamos agora a medir o prazo, contar o tempo em dias, tá? Então, a única mudança nessa tela é que antes era em horas, agora essa contagem ela é em dias. Próxima mudança está na evolução aí do incidente. Até então, nós evoluímos o incidente com 3 perguntas. Se houve uma violação, né? Se essa violação envolveu dados pessoais e se a gente ia comunicar a NPD, ou seja, era algo já pronto, né? Algo já rápido para a gente responder, e isso passava ali pelo processo do time de resposta a incidentes. Agora, como a autoridade trouxe lá no artigo 10 a necessidade de registro da evolução e da tomada de decisão, nós fizemos uma mudança. Ele continua perguntando se houve violação de dados, pergunta novamente se houve violação de dados pessoais, e aí ele já avança para a análise. Isso porque o artigo 10 ele fala que a análise deve ser registrada e mantida por 5 anos. Então, todo incidente que houver violação de dados pessoais deve ser mantido por 5 anos, mesmo aqueles não comunicados à autoridade. A ferramenta ela se comportava com a evolutiva, o registro técnico da evolutiva, apenas para os com comunicação. Agora, nós alteramos, invertemos a ordem para que esse registro acompanhe aí já desde a identificação e confirmação da violação de dados pessoais, tá? Então, essa é uma mudança que vocês vão perceber. A outra mudança está na organização da tela. Para favorecer exatamente esse registro, nós evoluímos o descritivo de quem vai comunicar, se a comunicação ela é a completa, preliminar ou complementar, somente para o final, na tomada de decisão. Então, só no final, depois que nós, ou após, né, nós fazermos a análise técnica, aí sim ele pergunta se vai ser comunicada à autoridade, né? E se a decisão for comunicar à autoridade, ele abre os campos ali da comunicação, tá? Último ponto que eu quero tratar com vocês aqui de mudança é exatamente esse que eu comentei, né? Antes nós tínhamos ou violação de dados ou violação de dados pessoais, vai comunicar a NPD, ele já abria aqui o campo. Agora não. Agora a ferramenta vai auxiliar você na tomada de decisão considerando a resolução 15. Então, quando você concluir a sua análise técnica, a própria ferramenta vai falar se existem dados sensíveis, se tem tratamento de vulneráveis, se existem dados financeiros, se existem dados de autenticação em sistema, se existem dados protegidos por sigilo judicial ou profissional, por isso aquela pergunta foi incluída no registro de atividade, ou se existe tratamento em larga escala.
À medida que você identificar esses registros, a ferramenta já vai trazer isso para você, aí sim você tem maiores condições de avaliar riscos ou dano relevante ao titular para tomar ou não justificadamente a decisão de comunicar a autoridade ou não. Então, essas são as mudanças que nós vamos encontrar nos próximos dias e, como sempre, o nosso interesse aqui é que você tenha esse acesso e se prepare para a mudança para que isso não seja uma surpresa para você, tá bom? Um abraço forte, fique bem, que a gente tem um ano de 2025 de muita novidade, de muita coisa boa, tem muito produto para vir por aí. Estude a resolução 15, volte no vídeo e nos pontos, para quando essa alteração chegar, ela está prevista agora para a segunda quinzena de janeiro, né, que ela seja liberada, esteja disponível, para que quando essa alteração chegar ali no dia 15, você tenha já se ambientado com os novos conceitos, entendido a fonte e a motivação técnica, e aí a ferramenta vai conseguir sempre cumprir a sua missão de atender bem a sua necessidade aí de gestão e acompanhamento do seu programa de privacidade. Um abraço forte, até mais. Tchau.